Ok, pessoal, primeiramente uma boa noite, né? Para você que está assistindo juntinho com a gente agora aqui, vamos começar mais um podcast Atmosfera. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque eu vou estar conversando hoje aqui com o soldado Magalhães. Já já ele vai dar o boa noite dele e com certeza vocês vão adorar a história, porque história de salvamento, história de superação, um monte de coisas bacanas para a gente saber sobre a guarnição do Corpo de Bombeiros, principalmente a de Além Paraíba, né? Mas antes disso, eu quero mandar um abraço muito especial para um amigão que fez a ponte, fez o elo entre eu e o Magalhães, o soldado Magalhães. Eu estou falando do Tiquinho do SAMU, até porque, né, o pessoal do Corpo de Bombeiros, juntamente com o SAMU, trabalham em conjunto. E o meu amigão Tiquinho, um beijo na alma, Tiquinho, para você, tá bom? Para a família, para a Rose, para todo mundo aí que está curtindo aí o podcast Atmosfera. Bom, e para a gente falar um pouquinho do que vai acontecer aqui no podcast, antes eu quero deixar um carinho muito grande a todos vocês que têm acompanhado o canal aqui, o Estúdio House, juntamente também lá no meu canal depois, que a gente posta também lá no canal Fernando Bambu Atmosfera, que é de muito apreço, é muito carinho. Estou adorando ver que vocês estão participando. Tem o nosso chat aqui, vocês podem entrar no chat, fazer pergunta à vontade para o Magalhães também. A gente vai saber um pouco de tudo dele aqui. Por falar nisso, então vamos ao grande Magalhães, soldado Magalhães. Primeiramente, Magalhães, uma boa noite para você e muitíssimo obrigado, tá, por receber e estar presente com a gente aqui, com o convite que a gente fez para você estar aqui para falar um pouco sobre a sua trajetória profissional, em primeiro plano, né, sobre você, né, e também sobre a guarnição do Corpo de Bombeiros de Além Paraíba, tá bom? Magalhães é natural aqui de Além Paraíba, família daqui. Eu conheço algumas figuras da família do Magalhães e agora eu vou saber um pouco mais do Magalhães. Magalhães, boa noite, fica à vontade. O estúdio é todo seu, o canal é todo seu. Fica à vontade para falar quem é você. Uma ótima noite, Fernando. Uma ótima noite a todos que estão ouvindo, a todos os internautas que estão online agora no chat e aos que vão ver também posteriormente. A palavra é gratidão, né? Você agradeceu, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o Tiquinho aí também que fez essa ponte aí, agradecer a lembrança e essa oportunidade de estar aqui falando desse tema de utilidade pública, né? Que é o Corpo de Bombeiros Militar, e tentando nortear um pouco a sociedade, a população, sobre alguns mitos e algumas verdades sobre o Corpo de Bombeiros, sobre a nossa atuação e contar algumas histórias aí que, se Deus quiser, vai ser bem proveitoso aí para quem estiver ouvindo. Bacana. Bom, a gente conversando ali fora antes um pouquinho, que eu sempre bato um papo, né, galera, com o convidado um pouco antes, até para inteirar melhor sobre o que a gente vai conversar aqui. E, como eu disse a vocês, o Magalhães, alguns parentes eu conheço, né? Como o professor Antônio do Senai, por exemplo, é tio do nosso Magalhães aqui. Quem é da minha época lá do Senai sabe do que eu estou falando. A gente chamava o Antônio de Léuri. Ele é o sobrinho do Léuri. Isso aí. E também o Deca Barbeiro, né? Você também é parente lá do Deca. O Deca é seu tio também? É meu tio-avô. Tio-avô. Irmão da minha avó. Olha aí que maravilha. Então tá certo. Magalhães, quando você começou no lado profissional, assim, foi direto no Corpo de Bombeiro, já fez lá o concurso, passou e foi para o Corpo de Bombeiro? Não, você começou trabalhando em outras coisas antes, para depois se encantar com o Corpo de Bombeiro e vir para esse trabalho tão bonito aí. Fala para nós um pouco da sua trajetória profissional de início aí, até a gente chegar no bombeiro. Sim, sim. Então, eu entrei no Corpo de Bombeiros de certa forma de maneira tardia, né? Eu já entrei aos 42 do segundo tempo ali. A idade limite para entrar na corporação é 30 anos. Eu entrei com 27. Olha, no limite mesmo. É bem próximo ao limite. Uhum. E eu não entrei antes, não me voltei, né? Não me inclinei à carreira antes, por não achar que era alguma coisa para mim, né? Que era possível eu estar atuando como bombeiro militar. Toda vez que vinha o pensamento de ser bombeiro, de estar nessa área, logo eu já esqueci a ideia, porque quem me conhece desde criança sabe que eu nunca fui aquela criança de subir em árvore, aquela criança de pular muro, aquela criança com desenvoltura, né? Então, eu cresci com essa barreira, não achava que corpo de bombeiros, que essa questão de ação, de desenrolar essas atividades operacionais não fosse para mim. Então, eu demorei a acreditar em mim, demorei a achar que era possível, e eu entrei com 27 anos, como eu disse,
E antes disso eu trabalhei na iniciativa privada, trabalhei desde os meus 16 anos, trabalhei em diversas áreas, trabalhei principalmente na área do transporte, hoje Smurfit Kappa, em Pirapitinga, antigamente era IMPA, e no Rápido Além Paraíba aqui na cidade. Fiquei bastante tempo, era feliz lá, não foi por motivo de infelicidade que eu decidi mudar de áreas, era mais por questão de sonho mesmo, de vontade de fazer algo a mais. E aí o bombeiro aconteceu, então, nesses 27 anos aí, você falou, bom, mas como é que faz para entrar no bombeiro? Como é que é concurso, obviamente, né? Mas assim, como é que... Então, falar que o bombeiro sempre foi um sonho, eu estaria mentindo, porque a gente tem que acreditar no sonho, e eu não acreditava que era para mim, que era possível para mim. Só que desde a escola a gente pensa no que quer ser, e pensamentos como bombeiro, astronauta, jogador de futebol, polícia, sempre vem à mente. E a gente tem que ir filtrando, saber o que é utopia, o que é sonho, o que é vontade. E a gente vai filtrando e chegando no que a gente quer para a nossa vida. Eu acho que o mais importante do que tentar achar a resposta é fazer as perguntas certas. E a primeira pergunta que eu tentei desenrolar para eu ter essa noção do que eu quero ser era o que era necessário para a vida ser feliz. O que era necessário para ter uma carreira feliz? Será que era dinheiro? Será que era status, respeito? E o que era o filé mignon da vida, né? O que era o que tornava a vida útil, a vida bem vivida. E eu acho que a resposta já vem de séculos, muitos pensadores, muitos filósofos. Jesus Cristo bateu bastante nessa tecla, e apesar dessa resposta estar entre a gente há muito tempo, ela causa bastante impacto na vida das pessoas, né? O que é necessário para a vida ser bem vivida, para ela valer a pena, para você ter uma carreira de sucesso, uma carreira feliz? A resposta seria uma vida dedicada ao próximo, uma vida dedicada ao outro. Perfeito. Né? A vida do outro ser diferente porque você está ali, porque você existe. A vida do outro está melhor porque você interviu. Então, eu sempre pensei numa carreira que eu pudesse fazer a diferença na vida dos outros. Pensei na área da saúde, pensei na área policial e no que era possível. Então, um belo dia, eu indo trabalhar, eu olhei na internet e vi que tinha um concurso do Corpo de Bombeiros aberto. Então, eu pensei, será que vale a pena me inscrever? Eu olhei para mim, eu tinha 110 quilos, Caramba. Era sedentário, absolutamente sedentário, não fazia atividade física alguma naquela época. Eu não sabia nadar, nada, era poita mesmo. Caía na água, era para ver o fundo. Eu tinha 7, 8 anos que eu não via a matéria do ensino médio, e a prova para entrar no bombeiro é o ensino médio, português, matemática, física, biologia, química. E faltava 3 meses para a prova. Faltava 3 meses para iniciar o processo seletivo. Eu olhei 80 mil candidatos, eu falei, qual que é a chance que eu tenho, né? Mas alguma coisa em mim falou que era para me inscrever. De certa forma, eu sabia que era o momento. E então eu decidi que eu ia emagrecer, que eu ia aprender a nadar e que eu ia estudar como se não houvesse outra coisa para fazer nesses 3 meses. Então, para entrar no bombeiro, é concurso público. O concurso que tem várias etapas. A primeira etapa foi a prova escrita, a prova teórica, 50 questões, 8 matérias, né? Um edital aí de 6, 7, 8 páginas. Então é bastante amplo. E é o primeiro grande desafio. Só que, paralelo a isso, eu já estava emagrecendo, já estava tentando aprender a nadar, né? Que não era só aprender a nadar. Eu ia entrar no corpo de bombeiros, era para nadar para mim e para outra pessoa. Com certeza. Era para mergulhar, eu tinha que aprender mesmo. E a primeira coisa que eu tive que colocar na minha cabeça era não olhar os obstáculos. Toda vez que eu olhava para a dificuldade, ela crescia e eu desanimava. Então eu sempre tentei focar no objetivo e tentar vencer essas dificuldades a cada dia. Consegui emagrecer 36 quilos,
na época. Rapaz. Cheguei até a ter um princípio de anorexia. Eu queria emagrecer mais e mais e mais. Consegui voltar a tempo, né? Aprendi a nadar e consegui estudar a ponto de passar na prova escrita. Passei na prova escrita, na redação, e então eu achava que o pior desafio já tinha passado. Veio a parte dos exames médicos. Aí nos exames médicos, por várias vezes eu achava que eu ia ser eliminado, porque aparecia um problema ali, outro problema aqui. Poxa, eu estava vindo de uma vida sedentária, então alguns problemas se apresentavam. Então eu tive que mudar a minha vida totalmente. E veio a parte do exame médico, e enfim eu consegui passar nessa parte com muita dificuldade, com muita luta. Veio o exame psicológico. Graças a Deus não tive dificuldade no exame psicológico. Mas veio o exame físico e a natação. Então era um grande desafio, corrida, barra, teste de agilidade, e eram sempre desafios que eu tinha que encarar e tinha que vencer. Só tinha aquela chance. Se eu não passasse por algum desafio, eu estava eliminado. E posterior a isso tinha a prova de toxicológico, que era sobre drogas. Outro exame também que eu não tive dificuldade, graças a Deus. Então, eu consegui ingressar na corporação. Quando eu achava que os desafios tinham acabado, começa o curso de formação, né? Que eu acho que o grande desafio é o curso de formação. Que você se vê imerso num universo que você nunca frequentou. São várias matérias operacionais de bombeiro, coisa que você nunca fez na vida. Você estava ali aprendendo para ser avaliado naquilo rapidamente, né? Em pouco tempo. Sem tempo para estudar, sem tempo para treinar, e estudando e treinando o tempo todo. Entendi. Então, só trouxe um pouquinho disso para a gente ver que realmente é uma história com bastante dificuldade, mas é algo que a gente vai superando. E outra coisa interessante é você sempre não negligenciar a sua realidade, você sempre fazer aquilo que você pode com o que você tem, né? Porque a nossa visão sempre é maior que os nossos recursos. Então, a gente tem sempre que atuar com aquilo que você tem na mão naquela hora, para depois você conseguir alcançar seu objetivo. Você, quer dizer, na verdade, cara, você acabou fazendo, não foi somente a prova para o Corpo de Bombeiros, mas uma prova para você mesmo no contexto de superação, como a gente estava conversando ali agora há pouco, né? A questão de você estar se preparando para o bombeiro, quer dizer, aprender a nadar, né? Emagrecer, aprender a nadar para você, igual você falou, para outra pessoa. Quer dizer, foi um aglomerado de experiências que você teve que passar, aprender e adquirir de uma hora para outra para poder chegar num ponto de atendimento mesmo hoje populacional. Igual o Corpo de Bombeiro, a gente sabe que o que acontece, né? Tudo é um acidente ou um incidente dentro do contexto, né? Para você estar ali atuando, né? E é muito bacana essa sua história de superação, né? E de adaptação, na verdade, né? É uma superação, adaptação, porque você primeiro teve que se adaptar, né? A emagrecer não pela questão estética, mas pela questão de querer ser bombeiro para poder, né, aprender a nadar, que não era uma coisa eu vou nadar porque eu quero aprender a nadar, eu vou para a escolinha ali de natação. Não, eu vou nadar porque eu quero ser bombeiro. Interessante a sua história para ingressar assim no Corpo de Bombeiros. Em que ano você começou no Corpo de Bombeiros? Qual você lembra um ano? Obviamente, né? Sim. Inclusive, eu vou fazer 3 anos agora, dia 2. Olha aí que bacana. Eu entrei 2 de novembro de 2020. Bacana. E a prova foi aqui em Além Paraíba ou foi uma outra cidade, Juiz de Fora, Belo Horizonte? Então, a prova escrita foi em Juiz de Fora. A prova escrita é regional. Perfeito. Você tem em vários pontos do estado, você tem a prova escrita, e as outras etapas eram centralizadas em Belo Horizonte. Inclusive, durante o concurso, eu não tinha condições financeiras de ficar indo toda hora em Belo Horizonte, voltando, fazendo esse trâmite. Então, mesmo achando às vezes que eu ia ser eliminado, eu tive que fazer alguns empréstimos em banco para conseguir concluir o meu Mais um processo. desafio. É acreditar, é ter fé, né? Com trabalho a gente realiza, com fé a gente alcança, né? Porque Verdade. os dois têm que estar juntos. Você tem que trabalhar e para trabalhar ter fé que você vai chegar lá, porque senão você desiste no primeiro obstáculo. Perfeito.
Cara, e outra coisa que é, assim, é muito, a gente vê muito pela televisão, vê os filmes, casos verídicos, filmes, né, que contam histórias verídicas de, né, de salvamento, de atendimento, uma série de coisas. E qual foi aquela sua ação, né, de trabalho dentro de um salvamento, ou dentro de um, enfim, uma brigada de incêndio, alguma situação que aconteceu que você teve que pensar rápido, usar todo o aprendizado, toda a técnica, mas ao mesmo tempo também emocionou o soldado Magalhães? Sim. Então, desde que eu formei, eu consegui voltar para Além Paraíba, só que teve um período de estágio em Belo Horizonte, que eu tive que participar para poder me formar, para poder Perfeito. estar apto a atender a sociedade. Nesse estágio, eu me deparei com uma ocorrência bem atípica. Era por volta de 3 da manhã, a gente estava na sentinela, né, que a gente guarda o quartel com a sentinela, e surgiu um chamado. Era um socorro anônimo, no endereço que era no meio do mato, no meio da rodovia, no meio do mato. Caramba. Chegamos até a pensar que era trote, né? Mas a gente foi, lógico. Chegando lá, a gente não viu nada. Não viu nada, até estava começando a pegar o rádio para falar com a central que a gente ia retornar, porque eu não correspondia ao chamado. De repente, na hora que o sargento pegou o rádio, a gente viu uma mão lá no meio do mato, no escuro lá. Aqui, bombeiro, bombeiro. A gente foi. Chegou lá, um carro tinha perdido o controle na pista e tinha caído de cabeça para baixo, de capota para cima no rio. Nossa. Com 4 passageiros no Rio Arrudas, em Belo Horizonte, que é um rio bem poluído, inclusive. E só que eles deram, entre aspas, a sorte, né, de que o carro capotou e caiu no local onde o rio era mais raso. Perfeito. Então o carro ele estava sobre a água, né? Ele estava com a parte submersa, mas era o suficiente para eles estarem com a cabeça para o lado de fora da água. Qual que era o grande problema? Era aproximadamente uns 15 metros de altura, o barranco. Nossa. Tava muito frio, era época de maio, junho, mais ou menos ali, muito frio. Aquela região de Belo Horizonte é muito fria. A principal preocupação era hipotermia, né? E as fraturas, os problemas do mecanismo de lesão, né? O que aconteceu ali? A gente desceu, a gente estava numa viatura que era para resgate, não era uma viatura de salvamento, ou seja, não tinha muitos recursos na hora, a gente teve que chamar um reforço. A corda não descia o barranco todo, porque ela tinha que ser ancorada uma parte bem acima. Então eu tive que descer o barranco até um certo ponto com a corda, depois eu tive que descer do jeito que dava mesmo, com material, com maca, com toda a maleta de primeiros socorros, né? Com tudo na mão. E chegamos lá, a gente começou a retirar essas vítimas de dentro do veículo. Na hora você nem pensa em frio, entrar na água, na hora você só entra e vai. Tinha gente com todo tipo de fratura, tinha gente que já estava até inconsciente. Então era um momento de agilidade. E eu era estagiário, né? Eu estava ali com pouquíssima experiência. Caramba. Então foi algo que impactou bastante. O que mais impactou nessa ocorrência foi que quando eu cheguei no carro estava muito escuro. E o pessoal lá estava clamando a Deus, né? E na hora que eles viram que a gente chegou, eles agradeceram a Deus na oração que a gente tinha chegado. Aquilo me tocou muito, né? De você ser um instrumento da misericórdia de Deus na vida das pessoas. Então ali eu já sabia que era aquilo que eu queria para minha vida, não tinha mais dúvida nenhuma. E a gente conseguiu resgatar aquelas pessoas ali. A ocorrência durou algumas horas devido à dificuldade, mas a gente conseguiu resgatar aquelas pessoas. Foi a primeira ocorrência minha que teve uma carga emocional maior, né, devido a essas circunstâncias. A outra ocorrência que me tocou muito, algumas pessoas da região aqui vai lembrar, foi em janeiro. Um ônibus com um time infantil de futebol, crianças de 15, 13, 15, 17 anos, adolescentes, né? Um ônibus que caiu da ponte e ali na rodovia 116, na BR-116, próximo ali a Beira-Rio,
O ônibus caiu da ponte, aproximadamente 10 metros de altura, e caiu com as capotas para cima. E quando ele caiu, ele amassou a parte da janela, não tinha como entrar dentro do ônibus. Nossa. Era mais ou menos 00:30, eu estava de plantão, fui o primeiro a chegar no local, o primeiro a descer. Chegamos lá, um cenário de guerra, né? Um cenário de gritaria, criança chamando pela mãe, me ajuda, pelo amor de Deus. E quando trata de criança, assim, é sempre um emocional a mais, Forte, né? Algo né? a mais. Com certeza. E a dificuldade de descer, eu desci como escorregador a ponte. Desci o barranco escorregando. Para chegar lá e entender o que estava acontecendo. E foi uma ocorrência que teve 33 passageiros, mais o motorista e alguns adultos no ônibus. Tiveram alguns óbitos na hora. Teve criança que não estava sentindo as pernas na hora que a gente tirou, não estava sentindo movimento. E aquilo estava afligindo a gente bastante, né? O emocional estava lá em cima. E eu cheguei na ocorrência, era 00:30. Eu saí de lá, era 8:30 da manhã, 9 horas da manhã. É disso que eu quero falar, só aproveitar Uhum. esse adendo que você falou a respeito dos óbitos, né? É claro, cara, qualquer ser humano, né, só se o sujeito for muito frio mesmo, né, não ter uma percepção com relação à perda da vida, né? A situação Sim. de um socorro desse nível, assim. Como é que é o soldado Magalhães quando se depara, né, não somente com as pessoas que estão ali feridas e tal, que já é um caos, mas quando você coloca a mão numa pessoa, você vê que ela já está sem vida e esse baque, cara, falam, porque eu sei que, assim, eu particularmente, tá, a gente fala assim, eu não teria coragem e tal. O instinto humano é voraz também, né, cara? Às vezes você está numa situação de risco, né? Enfim, eu vou até rapidinho, um vizinho, certa vez, um garoto lá no meu bairro caiu no Rio Paraíba do Sul, o rio estava cheio, e ele foi descendo, afundando, afundava e voltava, e no instinto o cara pulou na água, entendeu? Assim, sabendo se ia conseguir ou não conseguiu achar o garoto. Mas, assim, e o desespero depois de não ter conseguido, quer dizer, tentou salvar, não conseguiu, enfim, essa situação. Você tem toda uma preparação técnica para isso. E, obviamente, também uma condição psicológica e também emocional. Treinar treinar o emocional é uma coisa meio louca. Vou dizer assim, treinar é uma situação de ter calma para poder agir da forma mais correta. Mas fala a verdade para nós, mesmo sendo bombeiro, herói do dia a dia, na hora que se depara com a morte, o negócio fica estranho, não fica? Pois durante o curso de formação, a corporação tenta preparar a gente o máximo para manter a calma e manter a capacidade de raciocínio na hora da emoção forte. Só que antes de ser bombeiro, a gente é filho, a gente é pai, É verdade. a gente é ser humano. E um cenário que tem uma perda, um cenário que tem um óbito, sempre emociona muito a gente, sempre traz à tona reflexão, traz à tona pensamentos de, primeiro, manter a calma, manter a racionalidade ali na hora de atuação, mas quando a ocorrência acaba, a gente fica com aquilo na cabeça, fica pensando. Essa ocorrência das crianças no ônibus, eu sonhei com isso vários dias depois. Sonhei bem real mesmo, sonho de áudio, de imagens claras. São coisas que sempre impressionam a gente, porque a gente coloca o nosso coração onde a gente está atendendo ali. A gente faz como se estivesse fazendo por um filho nosso, para uma mãe nossa, para uma pessoa próxima, uma pessoa querida. Porque o amor ele é para todos, né? A gente ama a todos. A gente vê que Jesus ele nunca colocou o amor como uma opção. O amor é um mandamento. Uhum. Então, a gente sempre tem essa empatia de estar no lugar do outro, e isso nos emociona bastante. Mas a gente tem que atuar com calma, né? Manter uma qualidade de atendimento ali, porque a gente é a resposta daquela família.
O bombeiro, ele não só ele vem para salvar, ele vem para tentar resgatar, para dar a resposta, mas ele vem também para trazer esperança. O bombeiro, quando o corpo de bombeiro chega no local, ele traz consigo esperança, traz alento, traz consolo para a família e para todos que ficaram. Em relação à morte, eu sou estudante de estoicismo, uma filosofia que trata a morte como algo inevitável. A morte está aí para todo mundo. Uma frase famosa e que eu uso muito na minha vida é Memento Mori, que é um dia todos morreremos. É uma frase que traz essa reflexão da morte, que ela é inevitável e que é para aproveitar a vida como se fosse realmente o último dia, que a vida é finita. É um pensamento, é uma reflexão interessante que nos dá uma calma quando isso acontece. Nos dá uma reflexão positiva, né? Entendi. No caso de quando a gente se depara com a morte. Mas sempre traz uma emoção. Morte, uma pessoa vinha a óbito, ainda mais vindo na sua frente ali, às vezes a pessoa estava viva e veio a óbito na sua frente, sempre traz um impacto, uma emoção forte na gente. Forte, né? Eu falo, né? A pergunta, obviamente, ela é a base, vamos dizer assim, básica dentro do contexto, porque você vai encarar uma situação, obviamente você se prepara, tá lá, mas tem hora que naquela correria, naquele afoito ali de ajudar e tal, de querer. Outra coisa, como que o bombeiro, ele dimensiona assim a questão do perigo dentro de um salvamento, tá? Por exemplo, o cara caiu num rio cheio aí, de difícil acesso, o cara tá ali, tá se segurando, às vezes até sabe nadar, mas não consegue sair do local e tem que chegar ou de helicóptero ou de barco, uma situação complexa e tal. O bombeiro, ele arrisca 100% para salvar, mesmo sabendo que ele pode morrer também, ou ele pensa e fala, não tem como, nunca ninguém é abandonado, é verdade? É isso, assim? Sim, desistir de alguém jamais. O que a gente tem como parâmetro, né, é arriscar muito para salvar muito, arriscar pouco para salvar pouco e arriscar nada quando nada puder ser salvo. Porque a gente também não pode simplesmente chegar no local, entrar sem mais nem menos e tentar resolver a situação. Tentar resolver de qualquer jeito. A primeira coisa que a gente faz é o dimensionamento da cena, né? Saber quais são os riscos que ainda tem na cena. Um exemplo, um acidente na rodovia. Aquela cena ali, quais são os riscos que tem ali? Se eu chegar com uma visão de túnel só para atender aquela vítima, quais são os perigos que ainda tem? Será que pode vir uma carreta e causar um outro acidente naquele já concretizado ali? Será que tem um vazamento de combustível? Será que tem mais alguém ferido em outro lugar, alguém injetado? Então, essa noção de espaço, de cena, é a primeira coisa que a gente se preocupa. A questão de arriscar a vida, a gente faz um juramento para arriscar a vida e sempre a gente vai arriscar. Sempre a gente vai salvar o próximo, mesmo com o sacrifício da própria vida. O que significa isso? É a gente não medir esforços para entrar num local, porém a gente tem que analisar se é realmente um método mais eficaz, um método mais seguro. Porque a gente está com um prédio pegando fogo ou algo que desabou e está com risco de desabamento. Eu cheguei na ocorrência, sou bombeiro militar, sou socorrista da cena ali. Se acontecer algo comigo, olha quantas pessoas que vão estar desguarnecidas. Pois é. Porque eu tenho a capacidade técnica ali de ajudar várias pessoas. Então eu tenho que me resguardar para poder chegar nessas pessoas. Chegar a todos. Então com o sacrifício da própria vida, a gente não vai medir esforços nunca. Na hora da ocorrência, a gente não tem essa noção de eu vou morrer. Não, a gente, com segurança, com treinamento, com a qualificação que nos é dada, a gente não para de treinar nunca, a gente entra e faz o necessário para salvar a pessoa. Hoje aqui em Além Paraíba, na guarnição, acho que é assim que fala, né? Sim, a ala que entra no dia. O contingente hoje aqui de soldados, né, diretamente a serviço hoje de plantão. E outra coisa importante que a gente tem que falar e falar toda hora aqui dentro do podcast é como a gente aciona o corpo de bombeiros, né? Qual o número que liga, como é que a gente pode...
Você tinha que ter falado no começo, vocês me perdoem, mas a gente vamos falar mais um pouquinho daqui para frente, vamos falar no finalzinho, porque é muito importante a gente ter em mente, ou ter anotado num papel, ou na carteira, ou no carro, onde for, o número do Corpo de Bombeiros e esse contingente hoje para atender, por exemplo, Além Paraíba e região, vamos botar Além Paraíba. Nós estamos aí, acho que com 36 ou 37 mil habitantes, se eu não me engano. Agora o censo, não tenho a certeza do número exato. Acho que o último censo caiu para 33. 33, né? Eu acho que foi. Mas é claro que vocês atendem Além Paraíba, Volta Grande, Aventureiro, Estrela d'Alva e Pirapitinga, né? Então, quer dizer, juntando isso aí já vai dar uma população, né? Um número populacional um pouco maior do que isso aí. Ou até mesmo o dobro disso aí. Ou o dobro e mais um pouco, provavelmente. O contingente que tem hoje, se, por exemplo, é claro, no Deus que me perdoe, acontecer 3, 4 ocorrências simultâneas em lugares diferentes, como é que funciona essa logística para chegar até essas localidades, cidades, simultaneamente? Por exemplo, gente, por favor, só estou para poder tentar entender como é que é a dinâmica logística do Corpo de Bombeiros. Choveu um temporal, um furacão passou por aqui, várias cidades, localidades ficaram à deriva aí. Como é que faz? E aí? Então, vamos entender primeiro como que é a divisão da corporação no Estado. O Corpo de Bombeiros hoje tem na faixa de 6 mil militares a serviço no Estado inteiro. E a gente tem que capilarizar isso, tem que dividir isso do Estado de Minas Gerais. É um estado enorme, é um estado de 857 municípios. Então, é um estado que você não vai conseguir colocar uma unidade do bombeiro em todas as cidades hoje. Então, a gente tem que dividir por regiões. A gente tem batalhão, que é a maior unidade do bombeiro, companhia independente, companhia, pelotão, e tem o PA, que é o posto avançado. Perfeito. Hoje, a gente tem em Além Paraíba um posto avançado, que pertence ao pelotão de Leopoldina. No posto avançado, a previsão de entrar em serviço são 4 militares. Perfeito. 4 militares, eles entram de serviço. Lógico que os outros estarão de sobreaviso sempre. Bombeiro é bombeiro 24 horas por dia. A gente tem a nossa escala, mas a gente está sempre a serviço. Entram 4 de serviço. Aconteceu uma tragédia, uma catástrofe que esses 4 eles não conseguirão dar a resposta necessária para essa tragédia. A gente tem como pedir reforço a Leopoldina, a Cataguases, que são as unidades mais próximas. Dependendo como a gente está numa divisa de estado, tem também o bombeiro do estado do Rio de Janeiro, que é um caso mais complexo, porque é outro estado, mas não, dependendo da situação, vem como reforço também. A gente também vai como reforço. Mas o nosso primeiro opção de reforço é Leopoldina, que é o mais próximo, que é um pelotão, entram mais militares de serviço, entram 7. Cataguases também é um posto avançado, entram mais 4. Então a gente consegue ter uma quantidade de viaturas, uma quantidade de efetivo para atender a situação. Se for uma tragédia maior, a gente já pede Juiz de Fora, pede Muriaé. Entendi. A gente tem. E tem também o reforço de outras instituições, que é a Polícia Militar, o SAMU, Polícia Civil, que vão estar atuando dentro da sua área, da sua competência, mas que vai estar ajudando a gente a desenrolar ali a ocorrência. Você falou em outra parte, né, de salvamento e de atendimento médico, é o SAMU. Vocês trabalham muito em conjunto, obviamente, né? O SAMU chega para a questão médica direto, né, dos paramédicos ali para poder fazer o atendimento do tamanho da gravidade do problema que for. Sim. E o bombeiro, obviamente, junto ali para poder fazer a parte de socorrista mesmo, né, no caso da situação. Eu quero tocar num assunto agora. O número. A gente já esqueceu do número. Claro. Eu vou até passa batido o número, pô. Bom, o número, o tridígito, para chamar o bombeiro, a maioria das pessoas conhece, mas tem gente que ainda não está habituado, que é o 193. 193 é o número que você vai acionar o Corpo de Bombeiros. Como a nossa região ela é uma região que tem um posto avançado que pertence a um pelotão de Leopoldina, quando você liga 193 em Além Paraíba, cai na central de atendimento em Leopoldina, que vai acionar prontamente a nossa unidade. Perfeito. Na hora, não tem... O prejuízo de tempo ali é mínimo.
Aciona lá, na mesma hora já está em contato com a gente. Só que também tem opções para você entrar diretamente em contato com o posto avançado. A gente tem celulares de mesa, tem telefones fixos no PA, que a gente vai atender também para dar uma resposta mais rápida e ter essa noção de espaço também, porque a gente está atuando aqui. Alguém está solicitando um atendimento numa determinada rua, num bairro. Eu, que sou de Além Paraíba, conheço cada canto de Além Paraíba, vou entender aonde é, através de uma referência mais rápido do que alguém lá de Leopoldina, que tem que passar esse endereço para a gente aqui. Entendi. Então tem esses telefones também. Quem puder anotar aí, que tá ouvindo a gente, é de grande valia e de grande interesse de você ter na sua agenda. É necessidade extrema ter. Tem Exato. Que ter, né? Seria o 32 991 26 6588. Repetindo, 32 991 26 6588. E tem o 3462 7241, que também é um outro telefone também que você vai estar entrando diretamente em contato com a nossa unidade. Pode entrar em contato com 193, que é um número gratuito, é um número abrangente, né? Todo o Corpo de Bombeiros atua no Brasil com 193, que vai ser atendido da mesma forma. Mas tem essas duas opções também que são importantes aí para acelerar esse tempo-resposta. E vamos lá, igual a gente estava comentando aqui a questão dessa parceria Corpo de Bombeiros e SAMU. Sim. Fala para nós um pouco assim dessa parte que é importante. E também, eu esqueci de pegar com o Tiquinho aqui o número do telefone do SAMU, mas se você não souber também aqui de cabeça, não tem problema. Mas a gente vai colocar depois aqui embaixo nas observações do vídeo a respeito disso. Botar esses telefones, tanto do Corpo de Bombeiro quanto do SAMU, né? O SAMU a galera acho que utiliza mais, assim, porque infelizmente Exatamente. muita gente passa mal no decorrer aí, e aí já tem aí gravado praticamente, mas é sempre bom repetir. E essa parceria, cara, o SAMU foi um acerto muito grande do Estado, né? Vamos dizer assim, né? Sim, do governo federal, aquela coisa toda. E eu acho que é uma somativa muito importante para a população, juntamente com o Corpo de Bombeiro, porque você tem uma ajuda, né? É importante falar dessa parceria até para desmistificar algumas coisas que a população às vezes tem em relação ao SAMU e bombeiro. O SAMU ele é recente, teoricamente, o bombeiro é bissecular, o SAMU ele tem 22 décadas. Só que chegou com tudo. O SAMU na área de atuação é perfeito. O SAMU atua com muita eficiência e veio para ficar. O SAMU ele é um órgão muito, muito importante hoje para a sociedade. O que acontece? Antes do SAMU existir, o bombeiro já atuava com atendimento pré-hospitalar, com primeiros socorros, né? Atendimento pré-hospitalar em geral. Tanto que no início quem treinou, na maioria das vezes, o SAMU foi o Corpo de Bombeiros. Perfeito. E o SAMU ele veio com mais possibilidades. O SAMU tem o suporte avançado de vida, que são com médicos, tem equipamentos dentro da viatura já do veículo, que dão uma pronta resposta de hospital, intra-hospitalar no local. Isso é importantíssimo. Os técnicos de enfermagem com os condutores que vêm também com bastante recurso intravenoso, eles já ministram acesso no local, e isso ajuda demais na efetividade do atendimento. O Corpo de Bombeiros continua atuando com primeiros socorros, com atendimento pré-hospitalar, é uma das áreas que o bombeiro atua, e o SAMU também vem nesse setor. Um dos mitos que tem na sociedade hoje. Existem pessoas que já chegaram em mim e perguntaram se o bombeiro atende na rua e o SAMU atende dentro de casa. Ocorrências intradomiciliar e o bombeiro atua em vias públicas, né? Isso é um mito. Tanto o SAMU quanto o bombeiro atuam tanto em ocorrências dentro a domicílio e ocorrências em vias públicas, ambos. Geralmente, aonde você vê a ocorrência que o bombeiro está, que tem atendimento pré-hospitalar, o SAMU também está junto e a gente acaba atuando em parceria. O que acontece é que o SAMU tem mais recursos quando o atendimento é clínico,
né, devido ao bombeiro não fazer acesso intravenoso, o SAMU ter médicos, ter técnico de enfermagem, então tem mais recursos para casos clínicos. E o bombeiro ele tem também uma experiência vasta em casos de trauma, né, fratura, quedas, acidentes traumáticos em geral. Mas ambos atuam nos dois. Tanto o bombeiro atua em casos clínicos, é uma das ocorrências que mais acontecem no bombeiro em geral, ocorrências de atendimento pré-hospitalar, e o SAMU também atua. Visando isso, viram que era de bom tom criar uma guarnição mista. Hoje em Além Paraíba, você liga 192, que é o SAMU, vai ter um militar do Corpo de Bombeiros tripulando a unidade do SAMU junto com os dois do SAMU. Isso ajuda muito em questão de... às vezes o paciente é um paciente com dificuldade de locomoção, é um paciente que teve um trauma no local, e o Corpo de Bombeiros também tem essa experiência e tem essa capacidade de estar atuando ali. E é melhor 3 do que 2, né? O SAMU tripula com 2. Essa dúvida. Uma pessoa capacitada junto com o SAMU. Eu já saí diversas vezes aqui em Além Paraíba com o SAMU, já atendi várias ocorrências com o SAMU. E é uma parceria que tem dado certo. Tem um futuro brilhante pela frente, no estado inteiro. Cada região do estado está numa etapa, né, de integração, mas o futuro ele mostra aí que é a integração bombeiro e SAMU nessa parte de atendimento pré-hospitalar. Maravilha. Que é fundamental. E ainda tem a polícia, no caso das rodovias, a Polícia Rodoviária Estadual e Federal, e também, se for dentro da cidade, uma ocorrência também, a Polícia Militar e também a Civil, juntamente com vocês ali, para fazer mais a Polícia Militar no caso, né? São de grande importância. De grande importância. Eu quero tocar num assunto agora aqui, que também tem umas ocorrências que elas são tanto quanto peculiares e até mesmo engraçadas. Não sei se você já recebeu chamadas lá de tem que tirar um gambá do meu quarto, meu gatinho subiu no telhado numa árvore e não consegue descer, tem um enxame de abelha dentro de casa. Já aconteceu esse tipo de ocorrência? Sim, são ocorrências inclusive típicas de bombeiro. A gente atua com captura de animais e captura de inseto em geral. Hoje, cobra, por exemplo, um negócio doido, né? Sim, serpente a gente captura direto. Já fomos chamados para capturar aranha. O que acontece? A captura de animal, ela ocorre quando o animal está em risco ou ele está oferecendo risco para outrem, né? Ele está oferecendo risco para outra pessoa. A gente não captura animal, um cachorro está andando ferido na rua. Aí já não seria um caso de bombeiro, porque a gente atua se o animal estiver em risco, estiver preso em algum local, não tiver como sair. Igual teve um plantão atrás aí que a gente teve que tirar um cachorro de uma fossa. A fossa tinha aproximadamente uns 3 metros de altura, o cachorro não conseguia sair sozinho, caiu lá embaixo e ele já estava uns 2, 3 dias lá. Caramba, coitado. Tava quase já perdendo a força, né? Então a gente conseguiu entrar, retirar o cachorro, demos água para ele bebeu água como se não houvesse amanhã ali, né? E a gente conseguiu estar resgatando ele. Direcionamos ele para um responsável, né, para uma clínica veterinária, para um órgão ambiental para ele estar dando assistência. Mas tem ocorrências que... Já fui em ocorrência que era para capturar um gato que estava em risco. Chegamos no local, o gato estava em cima da árvore, não conseguia, segundo o solicitante, não conseguia descer. Então a gente começou a armar para subir na árvore e pegar o gato. Quando a gente começou a armar, o gato assustou, pulou da árvore e caiu lá embaixo. Assustou com todo mundo, aí o pessoal começou a aplaudir, o gato assustou, subiu na árvore de novo. Nossa, aí... Então a gente viu que o gato poderia descer da árvore. Entendi. Então já não era mais uma ocorrência do bombeiro. Como eu disse no início aqui, arriscar muito para salvar muito, arriscar pouco para salvar pouco e arriscar nada quando nada tiver a ser salvo. O gato não precisava ser salvo. Então o risco de subir na árvore é sempre um risco. Você sai da cota zero, subir em altura é um risco. Subir nessa mesa aqui, você fica tonto, cai e morre. Pois é. É um risco. Então, a gente tenta evitar correr riscos à toa, né? Correr riscos sem necessidade. É importante salientar isso. Então, essas capturas, né, de animal, inseto, elas acontecem, da função do Corpo de Bombeiros,
Quais insetos a gente captura? Abelha, marimbondo. Não existe hoje o extermínio desses animais. Só em casos extremos, né? Que está oferecendo um risco, já está atacando as pessoas, não tem jeito, já está perdendo o controle, aí acontece. Mas a prioridade e a primeira instância ali é a captura e a soltura no lugar ambiente, adequado, né? Isso. Então, geralmente as pessoas chamam a gente para fazer essa análise se há risco, porque às vezes são abelhas itinerárias, né? Abelhas temporárias. Às vezes o marimbondo não está oferecendo risco para ninguém ali, não vai atacar ninguém. Então, nem sempre a gente opta por estar capturando, estar retirando aquele animal dali. Mas é uma ocorrência típica de bombeiro, sim. Entendi. Em caso de risco. Tá vendo, galera? Vocês que estão aí, ó. Tem uma aranha em casa, não conseguiu achar, não conseguiu tirar. Lá em casa, eu moro na beira do Rio Paraíba do Sul ali, eu moro na Ilha Gama Cerqueira. Para vocês que são de fora, que estão assistindo a programação aqui, obviamente passa o Rio Paraíba do Sul, o mesmo, né? Lá da Nossa Senhora Aparecida. O Rio Paraíba do Sul é famosésimo. E então, cara, o quintal, ali tem um quintal ao lado, né, da minha casa e tal, com muito mato. A gente pede para fazer uma limpeza e tal, mas vira e mexe no verão, geralmente no verão, essas aranhas armadeiras marrom, assim e tal, e que são perigosas, né? Muito. Vira e mexe eu encontro dentro de casa. Aí o inseticida faz a parte, porque não tem como, eu não consigo, bicho, não tem jeito. Me desculpem aí quem ama aranha, mas não rola comigo, entendeu? O bicho é danado. Obviamente, quando dá para espantar e deixar o bichinho embora, beleza. A última intenção é essa realmente do sacrifício do animal. Sim. Mas entre ele e eu, aí o risco tá são- comigo, da minha casa, pô, é um negócio complicado. São insetos que oferecem risco. Peçonhentos, Então, né? Então- não adianta. A primeiro reflexo da pessoa é tentar anular o risco ali e Anular. tentar matar. Cobra, essas coisas é complicado. Um pedido que eu sempre faço quando eu vou em ocorrências desse tipo é a tarântula, por exemplo, a famosa aranha caranguejeira. Geira. É uma aranha que assusta, ela é gigante, ela é enorme, peluda, dá medo. dá medo. Quem vê dá medo. Mas é uma aranha inofensiva ao ser humano. O máximo que dá é uma irritaçãozinha na pele que passa no mesmo dia. Então, ela é perigosa para animais, para cachorro, que às vezes vai dar uma mordida nela ali e vai ficar inchado o focinho dele. Mas é uma aranha muito importante para o nosso ecossistema, para nossa. Inclusive, eles matam, essas aranhas comem outras aranhas e outros insetos venenosos. Olha aí. Então, é priorizar tentar retirar essa aranha sem matar do local. Se estiver te amedrontando, estiver tirando seu sossego, sua paz, você não vai deixar ela ali convivendo com você, né? Com certeza. Daqui a pouco ela tá à mesa comendo ali com você É. ali. Você tocou no assunto tem um outro inseto, cara, que não é o gafanhoto, não. É o louva-a-Deus. Eu vi uma reportagem sobre o louva-a-Deus. O louva-a-Deus é um cara que realmente limpa tudo, né? Ele come tudo enquanto é tipo de outros bichos ali, igual barata, aranha. Enfim, o cara, ele é danado, entendeu? Então, se eu vejo um louva-a-Deus, eu falo, opa, tô salvo essa semana das aranhas aí. Ele tá por aí, deixa tudo certo, entendeu? Louva-a-Deus é o grande monstro dos insetos. Pois né? ele come inseto todos os insetos que é possível, né? muito forte. Muito forte. Mas, bom, a gente está falando aqui sobre essa questão das áreas sobre quais áreas o bombeiro atua. A gente já era uma outra pergunta que eu já ia fazer, mas já está dentro desse contexto, ou tem mais alguma coisa que possa ser acrescentado aí? Olha, o bombeiro ele atua em diversas áreas. São muitas áreas, tanto é que quando a gente entra em plantão é imprevisível o que vai acontecer com a gente, né? Perfeito. E dentre essas áreas eu trago combate a incêndio, que eu acho que quando a pessoa fala do corpo de bombeiros, a primeira coisa que vem à mente é combate a incêndio urbano e florestal, né? A gente trabalha com salvamento em altura, salvamento aquático, mergulho, que é a atividade, para mim, a mais perigosa do bombeiro. A gente atua em prevenção e combate a pânico, né? Atua com defesa civil. Perfeito. Atua em várias áreas. Tem várias áreas de atuação. Captura de animal, captura de inseto. Eu costumo falar, se alguém está em risco, em algum tipo de risco, soterramento, enchente, inundação, se deu ruim para alguém, o bombeiro atua. Se tem alguém ali que está com algum risco, algum problema, geralmente o bombeiro vai atuar naquela situação ali. Bacana, bacana.
Daqui a pouco eu vou no chat aqui, que o pessoal está fazendo umas observações e umas perguntas aqui também. Sim. E a minha esposa está lá assistindo a gente. Eu não vou te fazer essa pergunta, não, porque senão a galera vai me zoar depois. Andréia, calma seu coraçãozinho. Nós vamos chegar lá. É o seguinte, cara, e sobre os cursos e qualificações também do Corpo de Bombeiros, assim, né? Os cursos que vocês ministram para os outros bombeiros, o que vocês fazem, e também as qualificações, né? Por exemplo, você falou comigo aí que tudo, não sei se vai dar para dar um close nele aqui, um zoom. Você tem várias, como é o nome? Vários brevês. Cada um aí acima de um curso ou em cima de um atendimento que você foi graduado? Acontece assim também ou não? Sim, existe essa possibilidade. Tipo uma medalha, né, de herói, né, dentro do contexto. Sim, existe essa possibilidade, mas são símbolos de curso de qualificação mesmo. Curso de um mês, curso de algumas semanas. O que acontece? O Corpo de Bombeiros, como eu disse, atua em várias áreas. Tem várias áreas de atendimento, vários nichos ali que a gente atua. E acaba que acontecem as ocorrências e você fica muito tempo sem se deparar com uma determinada área. Por exemplo, durante o frio, metade do ano, você tem pouquíssimas ocorrências de afogamento. Né? Uma metade do ano tem poucas ocorrências de incêndio florestal. Época de chuva, por exemplo, você não vai ter incêndio florestal. Então a gente fica muito tempo sem estar em contato com determinada área. Os cursos de qualificação e treinamentos, eles vêm para isso. Eu costumo falar, um exército pode ficar 100 anos sem lutar, mas ele não pode ficar um segundo sem estar preparado para lutar. Perfeito. Porque a luta, ela vem em qualquer hora. Você não tem... Você vê aí as guerras que estão acontecendo no mundo contemporâneo aí, são guerras não anunciadas, são guerras que começaram, aí a mídia foi atrás e está noticiando. Os cursos de qualificação, eles vêm para isso, para manter a gente atualizado, tá multiplicando para a tropa, porque nem todo mundo consegue fazer esses cursos, são cursos que têm um processo seletivo interno, você tem que passar numa prova para poder estar apto a fazer o curso, vai lá para Belo Horizonte, vai para outra região fazer o curso, fica um mês lá, e você tem um sacrifício, né? São cursos pesados, cursos que trazem o nosso psicológico, o nosso físico, às vezes, ao extremo, mas vale a pena. A carga de conhecimento, a carga de experiência que a gente tem nesses cursos é gigantesca. Por exemplo, eu tenho curso de mergulhador, tenho cursos de... Tem como dar um close aqui? Só para enquanto ele vai falando, né? A gente consegue... cursos que eu fiz na área. A gente tem um número limitado de cursos que a gente pode fazer por ano. Eu tenho pouco tempo de corporação, mas eu sou viciado em curso, né? Eu gosto de estar correndo atrás de conhecimento, e eu amo o que eu faço. Então, algo que eu sempre corro atrás de estar aprendendo mais e estar trabalhando com excelência. Esse curso aqui é o mais recente que eu fiz. Eu fiz ele mês passado em Belo Horizonte. É o curso de abordagem à tentativa de suicídio. A gente estava no setembro, né? Caramba, rapaz. Um mês que esse tema estava em alta, né? Na mídia. Esse curso, esse aqui que é o de suicídio. Esse curso é o curso de resgate tático, que é o APH de guerra. É o APH que você atua em distúrbios, atua em manifestações, em tumultos, né? O de mergulhador, que eu falei, credenciamento e mergulho. Tem o de produtos perigosos, que também é um curso, atendimento a emergências com produtos perigosos. É uma área muito complexa, aborda muitas coisas, explosivos, aborda inflamáveis, tóxicos, corrosivos. Então, são uma gama de produtos que podem causar um mal muito maior do que o momentâneo ali. E esse curso que eu fiz em Montes Claros também, que é o de técnico em emergências médicas, que é um curso também que nos prepara e nos atualiza para estar atendendo a população. Fiz outros treinamentos também, mas a gente tem um limite de poder colocar brevê na farda também, senão daqui a pouco a farda fica preta com detalhes de laranja. É verdade. Mas eu gosto de fazer os cursos, gosto de colocar o brevê na farda, porque é um mérito, é algo que você correu atrás, teve um sacrifício, você cedeu para a corporação o seu tempo,
a sua atenção aquele momento ali, você esqueceu de tudo aqui para aprender algo novo. Perfeito. Ou para atualizar algo que você já fazia, né? E o principal intuito é multiplicar para a tropa, para os outros militares que não puderam ir lá fazer o curso, e tá atuando com excelência ali na hora H, né? No teatro de operações ali na cena. E é importante, você falou sobre os brevês, né, as indumentárias dos cursos, né, que você foi adquirindo aí, coisa e tal. E é importante lembrar, a gente tem que falar do uniforme também e dos equipamentos, né, cara, que é muito legal. Porque, tipo assim, por uma roupa que tá rolando um incêndio numa determinada residência, o fogo já pegou, 90% da casa tá um calorão, mas tem um indivíduo lá que precisa ser salvo, ele tá num quartinho que ainda não chegou o fogo lá, mas até chegar nele tem uma barreira imensa de fogo, de foco de incêndio, ou de fogo mesmo já. E eu queria que você falasse um pouco desse... Porque quem está de fora aqui, deixa eu só dar uma explanada, é o seguinte, é a curiosidade até de criança, sinceramente, porque a gente vê, pô, às vezes o cara tá com uma roupa, já vi, né, assim, televisão e tal, o cara com a roupa toda pesada, um capacete, você vê que o cara tá andando até igual o robô, porque vai entrar dentro de um ambiente completamente, não sei quantos graus de incêndio ali e tal. Até quanto uma roupa dessa aguenta? O que até onde o cara fala, pô, eu vou... Porque aquela coisa do filme, o cara joga água no corpo para entrar, aquilo ali não tem nada a ver, né? Completamente equivocado. Equivocado. Se você entrar em segundos, aquilo ali já evaporou e cozinhar vai ali, cozinhar, né? Não tem como. Fala para nós um pouquinho sobre os equipamentos, o uniforme ou os uniformes, de repente tem outros aí que, né, para poder... E também a questão dos veículos, né, cara? Pra gente ver, assim, esses carros, caminhões, tanques do bombeiro, por exemplo, aquilo ali, pô, a gente olha um carro, é lindo ver o carro do bombeiro. E a funcionalidade desse carro também, com relação a... Então, o Corpo de Bombeiros, ele tem vários uniformes, tem até um regulamento que legisla sobre esses uniformes, né? E a gente tem os EPIs. O que seriam os uniformes? São a farda, que o pessoal já está habituado com ela é recente, é uma farda que mudou ali em 2019, 2020, que trouxe essa farda laranja. O grande motivo dela, adivinha, é a alta visibilidade, né? Você consegue ver um bombeiro a quilômetros, né? Inclusive de noite, né? À noite, qualquer iluminação que paira sobre o bombeiro ali, você vai estar sabendo que tem alguma coisa laranja ali, pelo menos. É um uniforme que ele traz uma tecnologia, um conforto de movimento grande. É um uniforme que ele te dá, ele não te limita tanto o movimento. É uma roupa que esquenta no calor, lógico, a gente acostuma com isso. Mas não tem só esse uniforme operacional, esse é chamado de quarto A. É um uniforme que ele é para o fim operacional, mas temos também outros uniformes. Perfeito. Tem o uniforme administrativo, que é uma roupa mais social, uniforme de gala, tem o uniforme de educação física, que é o short e a camisa vermelha também, que pessoas já viram em vídeos ou até pessoalmente em alguma atividade. Essas são as fardas do bombeiro. E tem os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Aí a gente tem o principal deles, o mais conhecido talvez seja o EPI de incêndio, né, que é aquele capacetão que tem uma viseira, e aquela roupa que hoje é a Golden, que é aquela roupa dourada que a gente está atuando aqui em Minas com ela. Aquela roupa, ela tem uma proteção em 3 camadas, é uma roupa que ela é impermeável, ela protege de cortes, de abrasão, né? Você não consegue cortar ela não protege de perfuração. Se vier um objeto perfurante ali, vai perfurar ela. Mas ela consegue ter uma certa resistência à abrasão, ao risco de algum objeto afiado, né? Ela tem alguma malha metálica nela, por exemplo? Não. Não. É mais a questão da composição dela mesmo. O tecido tipo dela. De tecido, né? E tem a parte que protege do calor, né? Que é importante. Aquela roupa ela tem uma resistência enorme ao calor, a impermeabilidade, né, que permite a gente não cozinhar dentro da roupa, devido a estar mexendo com água ali o tempo todo, pode vir vapores da água e te cozinhar ali dentro daquele incêndio. Quando a gente fala de um incêndio em residência, a gente pode estar falando em temperaturas que podem chegar a 900 graus. Caramba! No teto, por exemplo, onde a capa de fumaça começa, né, que a fumaça ela tem
a onda de convecção que ela se armazena no teto e vai ficando mais densa e chegando a alturas menores, né? Então, lá no alto chega a 900 graus e a nossa altura aqui pode chegar a 200, 300 graus. Então, uma roupa bastante resistente ao calor e ao fogo em si. Quando está tudo tomado pelo fogo, um fenômeno que a gente chama de flashover, ela ainda suporta alguns segundos, que é o tempo necessário para você sair dali. Porque também a gente não vai ficar andando com meio fogo ali. Eu já tive a experiência de estar envolto ao fogo com aquela roupa e posso garantir, ela protege mesmo, senão realmente eu não estaria aqui. Você não estaria aqui dando... O capacete está cheio de marcas de queimado, né, de incêndio, mas realmente você sente o calor, você sente Você vê aquele dragão, né, vindo no esguicho da sua mangueira ali, mas a roupa te protege e realmente é um equipamento de proteção eficiente. Tem você falou do peso da roupa. Essa roupa completa com EPI, com EPR, que é o equipamento de proteção respiratória, que é importantíssimo, ela pode passar dos 35 quilos. Caramba! Realmente tem que fazer como é que fala? Malhar pra caramba lá, porque senão não aguenta. Você ainda tem o peso do esguicho, ainda com a pressão da água. A pressão da água, imagino que seja uma coisa realmente... Uma coisa curiosa, me veio na mente aqui, falando sobre a questão do incêndio, e é muito comum dentro de casa, às vezes a pessoa está cozinhando, né, e incendeia uma panela, uma frigideira com óleo quente. Primeira coisa que o indivíduo faz, pensa pegou fogo, não está apagando, pegar e jogar água. É nessa hora que o bicho pega, né? Estou falando por experiência própria. Então, a gente forma brigadista, né, de emergências na região. Eu sou um instrutor de brigada e um dos pontos que eu abordo no módulo de combate a incêndio é essa parte domiciliar, né? Essa parte de panela com gordura, vazamento de gás, essas coisas que acontecem na casa, né, no dia a dia. E realmente, um grande erro é tentar combater o incêndio em líquido inflamável, em óleos, com água. O que acontece? Uma breve abordagem técnica em cima do assunto. O líquido inflamável não pega fogo. O que pega fogo são os gases que esse líquido exala. Nenhum líquido pega fogo. Diferente do sólido. Se você botar fogo nessa mesa, ela vai pegar fogo desde o seu interior até a sua superfície. O líquido não pega fogo. Quando você tenta jogar água com o líquido, como ele pega fogo só na superfície, onde estão saindo os gases, você vai estar espalhando aquele líquido. Vai estar aumentando a superfície dele. E isso vai aumentar a área de incêndio, a área de fogo, né? Então não é uma maneira correta ali jogar água para apagar fogo em líquido inflamável. Outra coisa que pode acontecer, que é um fenômeno muito perigoso, que é o backdraft, que é você estar com a panela com óleo no fogo, ela pega fogo, você joga água, a água adentra aquele líquido, ela não se mistura, porque geralmente o líquido inflamável é um óleo ou é um hidrocarboneto que não se mistura com a água. E essa água, como não se mistura, ela vai chegar até o fundo. Como aquele ambiente está muito quente, ela entra em ebulição momentaneamente. E isso vai jogar aquele líquido, aquele óleo quente todo para cima, pegando fogo. Pegando fogo. E a cada copo d'água que você joga ali, 1.700 copos de vapor d'água voltam em você. Então não é interessante. Você potencializou o incêndio, então, né? Não é muito interessante, para não falar, não faça isso. Não é interessante você jogar água. Uma das técnicas de apagar um fogo, de combater um incêndio, é abafamento. Cortar você retira o oxigênio do fogo. Então, só o fato de você tampar a panela ou cobrir com um pano úmido, né? Um pano até seco mesmo, se o pano for grosso, você consegue combater aquele incêndio ali na panela. Daniel Magalhães, vamos lá. Eu quero falar agora a respeito do pessoal. Já deu 1 hora que a gente está aí nesse bate-papo bacana. Passa rápido, né? Passa rápido, mas tem muito mais, tem muita pergunta aqui. Sim. Deixa eu mandar um abraço para a rapaziada aqui do chat, tá bom? O Arli Matos, da banda Amarantos, não sei se você conhece o Arli, a maioria das pessoas conhece, está dando os parabéns a você pela sua superação, a sua história aí com relação a chegar ao Corpo de Bombeiro e passar por todo esse contexto de adaptação, né, para poder
ser aprovado aí e tal. A minha esposa Andréa Guerra pergunta, parabéns ao soldado Magalhães, muita superação, que Deus abençoe sempre. Aristides Gama Valentim, boa noite, grande abraço. A André está falando muito merecedor. Jonathan Reis, mais do que uma profissão, é um propósito de vida. Tá vendo? O Lérison Ribeiro, meu irmãozão lá da maçonaria. Um abraço aí para todos os irmãos da Verdadeira Amizade e todas as outras lojas de Arim Paraíba, mas especialmente quero mandar um abraço no coração desse irmãozão que é o Lérison Ribeiro. Tá aqui, show, mano, bambu. E mandando um abraço para ele, o Gilmar Stamp. É isso? É isso aí. Eu acho que o nome, desculpa, Gilmar, o seu nome. Stumpf, né? Gilmar Stumpf. Um abração lá, então, para todo mundo aí e pro Sargento Gilmar. Estamos fazendo direitinho, né, Gilmar? Tá bonitinho, né? Tá legal, tá dando recado direitinho aqui para a gente poder entender um pouco aqui. Aí, boa noite, profissão sensacional. Eu acho que aqui quem me mandou esse abraço é também de um podcast da casa, só que não mostrou o nome aqui. Interessante. A minha esposa está perguntando aqui o seguinte, pergunta a ele, amor, se ele tira morcego. Vou te falar o porquê, meu camarada. Morcego entrou lá em casa à noite. Caiu no meio da minha sala, meu brother. Vai dar um corte. Mandei chamar o vizinho, brother. Mas não tirei, não. Aí o pessoal me zoou. Que isso, cara? Não rola. Eu falei, mas foi lá, eu falei, ele pegou um pano de chão, jogou em cima do bichinho, pegou o bichinho. Falei, vai matar. Eu falei, não, solta aí pra natureza, não tem essa não. Ele só errou o caminho dele, caiu na minha sala. Sim. Entendeu? Ainda bem que o vizinho foi lá tirar, senão ia ficar um negócio, ia ter que chamar o bombeiro para tirar o morcego, esse negócio doido. O Jonathan Reis, tira a jararaca da minha sogra da minha casa. Ô, Jonathan! Rapaz! Tá arriscado agora ela tirar você da sua casa, entendeu? Jonathan. A Sônia Tavares, a Soninha, minha amigona, tá batendo palminha para nós aqui. A Daiane Dias, boa noite. Boa noite, Daniel. Aqui... Aí, deixa eu ver aqui, porque tem... Boa noite, Daniel. Acho que ela botou... Daiane, né? É sua prima. Tá certo? Aqui, beijo, sim. Primo. Ela chamou você de primo. Então é isso. E vamos lá, vamos continuar. Daqui a pouco a gente volta no chat aqui. Uma outra coisa que eu já falei sobre a parceria do SAMU com os cursos da Brigada de Incêndio. Rapaz, uma coisa que eu quero perguntar a você, e é muito dentro deste momento, que a gente tem passado uns tempos agora, principalmente nos últimos, uns 2 meses para cá, como que aumentou a ocorrência de acidentes automobilísticos nas rodovias, tanto do estado do Rio ali, quanto no estado de Minas aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho e orientar. Eu sei que a gente tem que ter juízo. Bebeu não pode dirigir. Se tem uma dúvida numa ultrapassagem, mesmo sendo uma situação que você está apto a ultrapassar, mas às vezes o carro não está legal, não tem uma situação, é melhor não arriscar. E eu queria que você falasse um pouco dessa quantidade, esse aumento de ocorrência de acidentes veiculares, né, de veículos aí nas rodovias. E a questão de como, por exemplo, há pouco tempo nós tivemos um acidente muito grave aqui no meio da Ponte Regis Bittencourt, até em óbito, né, de uma pessoa aqui da cidade. E queria que você passasse um pouco da informação também. Assim, as pessoas, não é questão do conselho, mas a orientação, né? Tipo assim, tá na dúvida? Melhor chegar um pouquinho depois aonde você tem que ir do que você não chegar, não é verdade? Fala um pouco sobre essa questão das ocorrências aí de acidentes. Sim. Então, o assunto ocorrências de trânsito, né? O assunto acidente de trânsito não é de hoje. É um assunto que, desde que o mundo é mundo, desde que carros são carros, a gente toca nesse assunto. Isso aí. A gente aborda esse assunto. O que acontece? Em maio, eu até participei de uma entrevista na rádio também, que a gente estava falando, porque maio é um mês de conscientização de trânsito, e a gente tocou muito nesse assunto também. As dicas para diminuir essas ocorrências, né, relacionadas a trânsito são essas mesmo que você falou. Tá com pressa, tá com hora para chegar, sai mais cedo de casa, colocar o cinto de segurança, jamais beber e dirigir.
Tem gente que bebe e não consegue andar, vai querer dirigir, né? Então, são coisas que já estão na cabeça de todo mundo. Não é segredo para ninguém essas dicas mais. É ter essa consciência mesmo e saber que é melhor chegar do que chegar rápido, né? Do que você botar prioridade de chegar rápido e muitas das vezes não chegar. E saber que do outro lado também do acidente tem uma outra família, às vezes que tá tudo certo, que tá andando de acordo com os limites e tudo, e você vai estar atingindo também outra família e outras pessoas ali que não tem nada a ver com a sua imprudência. Tem subido bastante nessa época do ano a questão de acidentes, devido também à carga de feriados que a gente tem a partir de setembro no Brasil, né? Que a gente tem um período ocioso de feriado no meio do ano, que começa em setembro, com o 7 de setembro, começam os períodos de feriado. Ainda mais quando cai na quinta, na sexta. Pois é. Então são vários feriados Todo prolongados. mundo vai para a estrada. A gente tem o feriado que passou. Inclusive, a gente está num feriado prolongado. Né? Hoje é sexta-feira 13, mas é uma sexta-feira de feriado. Né? A gente vai ter em novembro aí 2 feriados também, 2 e 15. A gente tem em dezembro, que não precisa nem falar da data festiva. Então é um momento, é um período do ano que sobe muito o movimento nas rodovias. E com isso, o movimento de caminhões, o movimento de veículos mais pesados não muda, né? Porque eles estão aí o ano inteiro. O que muda é a quantidade de carros leves na pista. E esses carros eles querem chegar no local de destino o mais rápido possível. E para isso, às vezes, eles arriscam muito por causa de segundos, né? Já teve um estudo que mostrou que em uma distância de 100 quilômetros, um carro que estava arriscando a ultrapassagem e o outro que foi andando atrás dos veículos e só ultrapassou em momentos que podia, chegaram com uma diferença de 3, 4 minutos no local de destino. Então, vale a pena arriscar tanto na ultrapassagem? Vale a pena você entender que não porque a pista está pontilhada, né, não está tracejada, que é para você ultrapassar. Pois é. Ela é para você olhar e observar se é possível ultrapassagem. E ela é criada ali porque quem pavimentou aquela pista entende que é um momento ali, é um trecho da pista que é mais seguro. Oportunidade para ultrapassagem. Não quer dizer que é o trecho que você vai ultrapassar, porque vem carro de lá para cá do mesmo jeito. Você não fica isento disso. Atenção sempre. Atenção. Aconteceu uma situação comigo, que eu indo para Teresópolis, então, na BR-116, aqui na altura de Aparecida, distritozinho ali de Sapucaia. Sim. Aparecida. Ali é uma reta, dá ultrapassagem normal e tal, né? E tinha um caminhão na minha frente, longo, uma carreta, né? E eu atrás. O próprio motorista deu seta que eu poderia cortar, porque não vinha nada lá, realmente não vinha. Eu dei seta, entrei e fui cortar. Só que na saída de Aparecida, tem um trevinho ali que tem a saída. Rapaz, uma displicência do cara, vou usar esse termo, quero usar para não falar outra coisa. Ele me sai, quem conhece aqui a rodovia ali, né? Você Sim. conhece, vai saber o que eu estou dizendo. Uma retona, tranquilo de ultrapassagem. Cara, ele sai lá e veio. Ficou ele e a carreta. Olha só, eu me mantive na mão, cortando, e pensei, se ele não sair, como é que... porque eu fiquei com medo de eu ir para o acostamento dele, na mão dele, ele vindo de lá para cá, e ele ir também. Eu arrisquei ficar no corte mesmo na ultrapassagem. Sim. E o cara da carreta, senti que ele freou, porque os pneus do caminhão deu aquele... travou, né? Deu aquela... E o cara estava vazio, não estava carregado, ele também estava andando um pouquinho, porque logo depois vem uma subida. Daniel Magalhães, foi Deus, cara. Olhou, o cara saiu para o acostamento, entendeu? Eu mantive ali na outra mão, né? Cortando. O cara da carreta freou, mas mesmo assim a carreta longa. E eu fiquei na cabine, na direção da cabine dele, quando o carro passou no acostamento. Quer dizer, uma falha do motorista, ele vendo a carreta, mas aí deu ponto cego para ele, porque
eu comecei a cortar, ele entendeu assim, dá tempo de eu atravessar. Só quando ele Sim. atravessou, ele me viu. Não era culpa de ninguém. Não era culpa de ninguém. Mas aquele susto, né? E eu me mantive ali. Fica aqui. Alguma coisa veio na minha mente. Acho que o anjo da guarda trabalhou muito. Fica quietinho aí que vai dar certo. E assim nós passamos os 3 ali, cara. Assim, daí ele passou no acostamento do lado dele, no caso, eu no meio da pista e a carreta na outra. sim, o grande problema é o tal do dá tempo. Dá tempo. Mas espera a carreta passar ali, você perde 15 segundos, Pois 10 é. segundos. Pois é. E o tempo vai estar ali, você não vai ter tanto prejuízo assim de Verdade. onde você quer chegar. E acho que o grande problema é esse dar tempo. Dá tempo, a carreta tá vindo devagar, mas você não sabe o que tá vindo atrás da carreta, carro ultrapassando. Verdade. E aí que acaba causando os acidentes. Ninguém causa acidente por querer, Por que né? querer? É verdade. Ou é imprudência, ou é negligência, ou é imperícia. Pois é. E assim, geralmente a questão, eu até comento com a minha esposa, às vezes eu falo assim, às vezes excesso de zelo também no trânsito é um negócio que pode causar um acidente. Às vezes você tá na rodovia, que você tá lá, velocidade máxima é 100 km. O cara tá andando a 40. Aí você fala, meu Deus, por que ele não encosta então? Ou por que ele não, entendeu? Você não acelera um pouco, Sim. né? Ah, mas você está ansioso, você quer passar, você já quer ir, você quer aproveitar os 100 km por hora. Não, não é isso. Às vezes o excesso de zelo do outro pode causar uma ansiedade no quem está atrás para fazer uma ultrapassagem inadequada, no momento inadequado. E esse período que a gente está agora também, não só os feriados, mas está começando o período de chuva, né? Tá armando verdadeiras tempestades na região aqui. E a chuva agora vai até março, até abril. E é um agravante para as estradas também. Rodovias aí com óleo, com escorregadias, que você tem que levar em consideração também na hora de transitar. E em relação ao trânsito, é ter essa paciência, né, de oportunidade. Não é só ter oportunidade de ultrapassagem, é analisar o risco, analisar se vem algum carro, a possibilidade de aparecer algum carro depois da curva, a capacidade do meu carro de ultrapassar também, que às vezes você está num carro que não tem tanta capacidade de ultrapassagem. Então, tudo isso tem que ser analisado. Se você analisar, você não ultrapassa. É verdade. Outra coisa, com relação a acidentes, enfim, eu penso que, sei lá, cara, acho que 90% do que acontece aqui a gente não quer. Sim. Ninguém quer se acidentar numa estrada, mas acredito que seja essa coisa da ansiedade e da displicência ao mesmo tempo junto, para poder somar e causar o problema do acidente, né? Que é no cotidiano aí, a gente vê nas estradas. Dentro da cidade, principalmente, eu olho aqui, trânsito é muito complexo, até uma outra área, né, falando aqui sobre a questão da questão do trânsito, né, principalmente dentro da cidade, o cara não dá seta. Na rotatória, quem está nela, a preferência é de quem está na rotatória, gente. Mas aqui além Paraíba é o seguinte, seja o que Deus quiser. Eu quero tocar no outro assunto aqui, cara, que é um negócio bacana que a gente conversou também, é sobre o curso de brigadas de incêndio em colégios, empresas e até mesmo residências. Enfim, como é que vocês trabalham esses cursos? Qual é a orientação e como, né, podem solicitar, as empresas podem solicitar, se há um acordo, né, com as empresas, com os colégios, né, com o poder público, para poder chegar para o colégio público, colégio particular. Como é que é feito toda essa instrução, né, que é tão bacana, né? Já começa a ter consciência de criança, né? Como é que você vai se agir dentro de um contexto de um incêndio ou de um acidente, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Fala um pouco sobre essa parceria aí com as empresas e colégios, enfim. Então, é uma atividade que eu abracei aqui em Além Paraíba. Eu gosto muito eu acho que se eu não fosse bombeiro, eu ia migrar para ser professor. Eu gosto de estar instruindo, de estar passando conhecimento, multiplicando. E o conhecimento que salva vidas é mais interessante ainda, né? Mais apaixonante ainda. E o curso de brigada de incêndio e emergência, ele é um curso que funciona com basicamente 2 módulos. Hoje a gente está dando o curso em um dia, né? É um curso que tem um módulo de primeiros socorros e um módulo de combate a incêndio e pânico. Qual que é o intuito, qual que é a finalidade do curso? Formar um grupo de brigadistas para estar atuando dentro de uma determinada área.
seja ela uma escola, seja ela igreja, empresas. Então, a gente capacita um grupo para estar auxiliando o corpo de bombeiros no caso de sinistro em algum lugar específico. Esses brigadistas, eles podem atuar em qualquer lugar, eles saem... Por exemplo, eu formei um brigadista numa escola. Ele pode estar atuando como brigadista em algum outro lugar, o certificado ele não te dá esse direito de estar atuando em outro lugar como brigadista. Mas ele te dá o conhecimento, o curso te dá o conhecimento de atuar se você se deparar no seu dia a dia em outro lugar com algum sinistro. Entendi. Não sei se eu me fiz entender. Você não vai trabalhar como brigadista em outros lugares, mas você pode atuar como socorrista, você Vai pode dar uma atuar, assistência naquele dar uma momento assistência, ali. porque você vai ter um Principalmente conhecimento. primeiros socorros, né? Às vezes acontece um acidentezinho Exatamente. bobo ali, o cara Você tem a tá noção do dentro que pode fazer. né? E eu tive feedbacks maravilhosos de alunos que eu formei na cidade que atuaram depois, tanto em casa quanto até no ambiente mesmo de atuação, que fizeram a diferença devido a esse curso que a gente ministra. É um curso gratuito, o Corpo de Bombeiros jamais cobrou e nunca vai cobrar nada dessas escolas, ou empresas, ou instituições. A única coisa que a gente pede é essa ajuda com o material que é necessário para o curso, né? Fornecer o espaço, fornecer data show para os slides, extintores para a prática, enfim. Nada tão oneroso, nada tão... Acho que vale a pena para ter para a instituição. E essa disponibilidade aí de um dia inteiro dos funcionários, dos colaboradores para estarem destinados a isso. Entendi. Né, para estarem aprendendo e prontos para exercer aí no final do dia. Quer dizer, além do curso, ali, obviamente deve ter alguns momentos práticos, né? Como, por exemplo, até como usar um extintor que está ali. Sim, é uma das práticas do curso. Né? Porque às vezes o extintor está ali, pegou fogo, ninguém sabe usar o extintor. Exatamente. Como é que faz? Puxa aonde, aperta aonde, aí já foi. E, obviamente, com certeza, uma palestra bem explanadora com relação a todos né, as questões de o que pode levar a um incêndio ou um acidente, até mesmo uma rampa. Fala, pô, isso aqui as pessoas podem escorregar e cair, bater com a cabeça, já era. Exatamente. Então tem que... A gente prepara os alunos para emergências do dia a dia, desde paradas respiratórias, parada cardiorrespiratória, OVAC, né, que é obstrução de vias aéreas por corpo estranho, até o combate a incêndio mesmo, de focos de incêndio, né, princípios de incêndio, que podem estar auxiliando o Corpo de Bombeiros. E também o que fazer, quando deve chamar o bombeiro, quando deve pedir essa ajuda do Corpo de Bombeiros no local. Então, é um curso de grande valia, é um curso bem interessante. É um dia só, mas é um dia bem aproveitado e é um dia que você planta a semente do conhecimento ali. Quem quer se aprofundar, vai pesquisar, vai correr atrás. E vai fazer o curso para chegar no Corpo de Bombeiros. Né? Ou vai ser bombeiro, ou vai fazer algum curso que vai estar aumentando essa gama de conhecimentos. A paixão já foi plantada ali na pessoa, né? Porque é apaixonante. Você ter a capacidade de fazer a diferença na vida de alguém é algo que mexe com você. É verdade. Então, é uma semente que germina, geralmente, nas pessoas. Daniel Magalhães, soldado Daniel Magalhães. Estamos chegando no nosso finalzinho aqui. E eu queria que você repetisse novamente o telefone. Sim, e a gente falar a respeito de como acionar o bombeiro em tempo hábil e ter, né, a consciência também das atitudes que vai tomar. Por exemplo, uma pessoa, quase que me passa batido aqui. A gente sabe que geralmente no verão acontece, né, principalmente os pastos estão mais secos, né? E o cara quer fazer uma renovação do próprio pasto ali para o gado, da partida X, e acabam lá aqueles incêndios que a gente sabe que na verdade, as pessoas não sabem. Por exemplo, eu tenho um cunhado que ele é engenheiro florestal. Aí ele fala assim, por que eu não posso aceitar o corte de uma árvore, por exemplo? Não é só pelo fato dela fazer a fotossíntese para que melhore o nosso ar. Existem milhares de indivíduos morando ali, que vai fazer toda a mudança do ecossistema ali, de toda a vida, de toda a biodiversidade que está rolando ali.
com o pasto também, com certeza, não é diferente. Exatamente. Né? Se ele está seco por causa do tempo, é porque é o tempo de estar seco por causa do tempo. E ali tem vários bichos que estão nutrindo a terra. Então, só pelo fato do sujeito ir lá, não, eu tô com pressa porque o boi daqui a pouquinho, daqui a 2 meses, vai estar comendo essa grama novinha. Aí o cara vai lá e mete fogo no pasto. Aí ele causa um outro tipo de problema, né? Que Exatamente. a poluição, né, do ar, a questão dos gases, enfim. Queria que você falasse um pouco, antes da gente fazer esse encerramento aqui, a respeito desse tipo de prática, que ela pode ser, não sei se ela é legal, se ela é ilegal, mas com certeza ela prejudica o meio ambiente como um todo. Fala um pouco sobre isso aí, como é que o bombeiro enxerga e vê isso aí. Sim. O meio ambiente é responsabilidade de todos, né? Independente se o terreno é seu, se é para alimentação da sua cria, do seu gado, que existem várias formas de você estar renovando ali o seu pasto. A queimada é o jeito mais porco de fazer isso, né? É o jeito mais rápido e que causa danos e você pode perder o controle e criar um incêndio de grandes proporções ali. Então, queimada sempre vai ser danosa, a queimada sempre vai causar danos ali, seja a micro-organismos que estão na região ali, seja o próprio ecossistema do local, seja criando um incêndio ali que vai prejudicar, às vezes, a visibilidade de uma rodovia próxima ali, às vezes vai migrar para um pasto maior, para uma plantação, para uma floresta, pode chegar, às vezes, a propriedades dos outros, né, que às vezes não tem um acero ali, mas é algo muito difícil de controlar. O nosso país, a nossa região, ela é rica em pastos, né, ela é rica em flora, então é difícil você estar controlando todos esses pontos. A orientação que eu tenho para passar para o povo que acaba tendo isso como sua rotina, né, do dia a dia, é a prevenção em caso de queimada, de incêndio florestal. Como a gente faz essa prevenção? Através de aceros em volta da sua propriedade, em volta da sua área ali que você quer preservar. O que seria o acero? O acero, você vai capinar, você vai estar fazendo uma pausa de vegetação do ambiente, às vezes que pode queimar, pode acontecer de ter uma queima por origem antrópica, né, por origem do homem, ou até natural, pode acontecer também, e a sua propriedade. Então, a orientação que eu posso dar para as pessoas é fazer esse acero, fazer essa proteção à sua propriedade, e o pedido que eu faço é para realmente não fazer as queimadas. Procurar outros métodos de renovação de pasto. Eu sei que é mais custoso, mas é o meio correto de fazer e é o meio menos danoso. Lembrando que o meio ambiente também reflete na vida das pessoas que estão queimando aquilo ali. Inclusive pode chegar a prejudicar a saúde de algum familiar ou até da própria pessoa mesmo. Então, é um conselho e um pedido que eu faço nesse tema, que é polêmico, né? É um tema que a gente não tem uma solução de fiscalização em tudo, que a gente não consegue, e a gente acaba atuando por resposta, né? A pessoa coloca fogo no pasto ali por maldade, às vezes, ou por falta de conhecimento se aquilo vai gerar um incêndio ou não, e o bombeiro acaba chegando já quando o incêndio começou, porque não tem como prever ali que vai colocar fogo. Então é esse pedido e esse conselho mesmo que eu tenho ao pessoal rural aí, o pessoal da agricultura, da pecuária, muito importante. E é claro que as pessoas, né, a gente falou aqui, e sem contar essa biodiversidade, né, de indivíduos que fazem todo essa renovação natural, né? Sim. Como uma árvore, né, como eu falei aqui, né, vai cortar uma árvore, você tem formiga, você tem borboleta, você tem lagarta, você tem passarinho, você tem um monte de coisas envolvidas ali que faz o equilíbrio do ecossistema com uma forma natural. Meu amigão, sinceramente, ficou bem, acho que assim, dentro dos tópicos que a gente pôde alertar e falar e contar as histórias referentes ao Corpo de Bombeiros. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente lá, né, ao capitão lá do Corpo de Bombeiros, ou tenente, ou sargento, enfim, quem é que... Então, que cedeu você esse tempo aqui para vir falar e representá-los também. O convite, na verdade, feito diretamente ao Daniel Magalhães,
mas ele estende a voz do Corpo de Bombeiros para dentro da sociedade, da comunidade, da cidade de Além Paraíba e região, para a gente poder entender um pouquinho essa dinâmica, a logística e como funciona os cursos do Corpo de Bombeiros, como que ele atende, como é que vai e chega na sociedade, nos colégios, nas empresas, nas crianças, que é tão bacana a gente poder ter essa questão da utilidade pública realmente, né? O programa aqui, ele faz um apanhado da área cultural, mas eu também comecei a enxergar que era tão necessário e é importante a gente falar de vários temas. Tomara a Deus que eu consiga trazer aqui também, por exemplo, o capitão da PM, o soldado da PM, o SAMU, o Tiquinho, já está combinado, não vai me fugir disso aqui, entendeu? Porque nós vamos ter que conversar. Eu sei que você tem umas histórias engraçadas também. É um piadista, rapaz. Você tem que ver que maravilha. Eu tomou uma cervejinha comigo aqui, então. O Magalhães, não, vou na água, não posso beber. Tá certo. Magalhães, queria que você deixasse para todos nós aqui uma mensagem, né? Não somente do Corpo de Bombeiros, mas também sua, pessoal, né? Para as pessoas que estão nos assistindo aí e que vão nos assistir ainda, né? E já de antemão agradecer a todo mundo que está com a gente até agora aqui, a você que ainda vai assistir também, ó, abração. Então, nosso querido soldado Daniel, meu celular acabou a bateria, já foi embora. Vai vendo aí. Fica à vontade. Queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e deixar um recado a quem tem um sonho hoje, quem tem um objetivo, quem tem uma meta. A diferença de quem vence na vida e quem não vence não está em Deus, não está no outro, não está no diabo, não está em alguém externo. A diferença de quem vence ou quem não vence está em nós mesmos. É quando a gente muda a nossa visão, quando a gente passa a acreditar em nós, quando a gente para de negligenciar a nossa realidade, começa a encarar a nossa realidade. A realidade é feita para ser encarada, né? É a gente acreditar em nós mesmos e saber que é possível realizar um sonho. A gente não deve se perder em utopia, né? A gente não deve se perder no meio do caminho em utopias. Mas a gente deve sempre acreditar que é possível. Eu saí de um estágio sedentário, de um estágio que, sem a mínima condição, quem olhava para mim não falava que eu ia ser bombeiro, e consegui concluir meu curso de formação como 02 da corporação. Eu fui o segundo lugar na corporação, o que me possibilitou voltar para a minha região, né, que é Além Paraíba, para trabalhar onde eu nasci, que era um desejo meu que, graças a Deus, eu consegui realizar logo no início da carreira. Então, a gente tem que entender que o impossível ele não é um fato, o impossível é uma opinião, e que a gente deve mudar a nossa opinião aí se o impossível estiver tão presente assim na nossa vida. Um recado da instituição aí é relembrar os números, né, de acionamento do Corpo de Bombeiros e do SAMU também, que é importante a gente estar relatando aqui. O do SAMU é 192, o do Corpo de Bombeiros é 193, logo pertinho ali, né, 192, 193, e tem também o contato direto com a unidade de Além Paraíba, que é o 99126-6588, né? E o telefone fixo 3462-7241. Então, mais uma vez, agradecer aí a oportunidade, agradecer a todos que ficaram aí até o final, a quem chegou no meio do caminho, quem não pôde comparecer até o final, mas vai rever o vídeo depois, que é importante. E agradecer a Deus, primeiramente, também por estar aqui. Valeu, meu irmão. Brigadão. Valeu mais uma vez aí. E galera, com certeza semana que vem tem mais um podcast Atmosfera. Hoje nós conversamos aqui com o nosso querido Daniel Magalhães, soldado Daniel Magalhães, que deu uma aula, deu um show e uma simpatia e explicou tudinho como é que faz para ser um bombeiro, para salvar vidas, para se salvar, porque ele também teve essa superação toda de vida aí, essa parada toda que eu achei o maior barato, o maior incentivo, e é isso aí. Então, muito obrigado ao Estúdio House, muito obrigado a você que ficou com a gente até agora aí. Com certeza, semana que vem tem mais um espetáculo de podcast aqui através do podcast Atmosfera comigo, Fernando Bambu. Valeu? Beijo na alma de vocês aí. Fui. Valeu. Obrigado, Magalhães.